Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar aqui. Eu estava ansioso, contando os dias para vir a essa igreja. E o pastor Paulo Mazzoni é um grande amigo que Deus colocou na nossa vida. Aqueles amigos, sem necessidade de você fazer nada, eles se tornam seus amigos. E eu tive esse privilégio de tê-lo como amigo. Lá ainda na igreja no Mar da Espanha, eu o encontrei e desde então a nossa amizade floresceu. Não só a amizade, a igreja também floresceu bastante. A igreja era pequena lá, menos de 400 membros, e hoje eu já ouvi dizer que tem mais de 12 mil membros só aqui, e espalhada por todo o Brasil, em várias partes do mundo também. Isso enche o nosso coração. Nós temos sim que colocar igrejas em todos os cantos do mundo para influenciar. Agora a igreja somos nós que vamos influenciar, pela graça de Deus, pelo nosso comportamento, pela nossa conduta, pela nossa maneira de ser. Nós vamos irradiar a bênção do Senhor por todos os lugares. E é isso que temos que fazer, sim. É testemunhar de Jesus. Esse livro sobre liderança, o perfil do líder servo, ele vem sendo escrito há muitos anos, através de aulas, em pequenos grupos, através de apostilas, e de repente cresceu e se tornou um livro para que todos tivessem em mãos. Deus é muito bom. Nós devemos a Ele todo louvor pela sua majestade. Nós devemos reverenciá-lo todos os dias da nossa vida. Começar sua oração reverenciando o Senhor, o nome dEle, porque é o nome dEle que tem poder. E é através de reverenciar esse nome que todas as outras coisas vêm acompanhadas. Vem o pão de cada dia, vem o livrai-nos do mal, do maligno, vem o perdão. Tudo está ligado ao santificado seja o teu nome, bendito seja o teu nome. E é isso que temos que fazer em nossas orações. Primeiro começá-la com esse louvor ao nome do Senhor. Meus queridos irmãos, o Ministério Escale, que nós, pela graça de Deus, fundamos em 2004, é uma abreviatura para Escola para Capacitação de Liderança Evangélica. Mas na verdade são líderes leigos, líderes que já estão pastoreando, pregando, porém ainda não tiveram a oportunidade de ter um treinamento teológico. E nós temos vários deles no Brasil. E nós temos ido por várias regiões também, como vocês, ao Vale do Jequitinhonha, ao Sertão, no Nordeste, ao Campo Grande, no Mato Grosso, e em diversos outros lugares, atrás desses pastores e líderes que são bons comunicadores, mas ainda não têm um treinamento teológico. E a nossa escola, ela treina pregadores. Nós ensinamos também a liderança serva, mas nós levamos o aluno a pregar melhor. Se ele já prega bem, para que ele possa pregar ainda melhor e ser fiel ao texto bíblico. E esta é a oração que eu quero fazer nesta hora, antes de lermos a Bíblia. Vamos orar. Pai bendito, Pai eterno, majestoso é o teu nome, Senhor. Grande em poder, dono de todo esse universo, dono de tudo o que há e dono das nossas vidas. Nesta hora nós te pedimos que pela graça bendita do Senhor, o Senhor venha falar conosco. Ó Deus, que o Senhor venha ajudar-me a ser fiel ao texto da tua palavra, e que
o Senhor possa ungir as palavras, para que chegue aos ouvidos como um bálsamo e que venha trazer transformação nas nossas vidas. Usa o teu servo aqui, Senhor, segundo a tua misericórdia, para o cumprimento deste mandato de proclamar a palavra. E o Senhor me dê a tua graça e que teu nome seja engrandecido hoje e sempre. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Meus queridos, eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 35 ao verso 45. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 35 ao 45. Assim diz a Bíblia em Marcos 10, a partir do verso 35. Enquanto se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meus queridos irmãos, a frase que se ouve em todos os lugares é que precisamos de líderes. Onde quer que vamos, nós ouvimos o clamor nos meios religioso, social, político. Há um clamor por líderes. E nos dias do profeta Ezequiel, Deus descreveu a crise de liderança dizendo: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Há vários lugares no mundo passando por uma necessidade gritante de líderes. Deus está chamando líderes. Líderes que não tenham vergonha, que sejam ousados para falar, para proclamar, para se envolver de corpo e alma na obra de Deus. A Bíblia diz que todos os filhos de Deus receberam dons espirituais e que cada um é um ministro. Isso é o âmago do Novo Testamento, o sacerdócio dos crentes. Todos nós, cada um de nós, é um sacerdote. Estamos aqui para ministrar, para abençoar, para proclamar, para envolver com o trabalho do Senhor.
Isso significa, gente, que há um grande reservatório de líderes em potencial aqui dentro. Por todos os lados que você olhar, olhe para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, e você verá um grande potencial de líderes aqui dentro. Pessoas a quem Deus deu dons, pessoas a quem Deus atraiu pelo amor, pela graça de Jesus. O que acontece hoje em muitas igrejas é que existe um grande número de pessoas em cima do muro, assistindo tudo o que está acontecendo, e alguns poucos que realmente estão fazendo a obra. Por quê? Porque muitos se esquivam com desculpas das mais esfarrapadas possível, para não se envolver. Por quê? Se Deus nos deu dons e nos chama para o trabalho. Você é engenheiro, você é advogado, você é dentista, você é professora, não importa a profissão que Deus lhe deu, você pode usá-la para proclamar o reino de Deus. E você pode também envolver-se mais com a obra local, para que o trabalho cresça e avance, e mais pessoas ouçam a palavra de Deus. A visão do mundo quanto à liderança e a visão de Deus não são iguais. No mundo, o líder controla seus liderados, seus subordinados, exercendo poder e autoridade sobre eles. Então, o conceito do mundo quanto à liderança é o exercer de autoridade, de poder, e não é bíblico. Há uma diferença fundamental entre a liderança praticada pelo mundo e a liderança praticada pelo povo de Deus. E Jesus fez enfaticamente a seguinte declaração: bem sabeis que lá fora os príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vocês. E o Senhor Jesus, então, Ele apresenta o melhor modelo de liderança, e Ele dá exemplo como sendo um líder perfeito. Ele praticou e ensinou um conceito radical de liderança, e o resumiu nesta frase: mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Então, neste texto que lemos nesta manhã, Marcos 10, 35 a 45, Jesus lida com um aspecto crucial da liderança. E o cenário, gente, aqui é uma conhecida batalha oriunda da luta pelo poder. 2 dos discípulos, Tiago e João, decidem se candidatar a nada mais, nada menos do que 2 das mais elevadas posições no reino: assentar-se à direita e à esquerda do Pai. E isso suscitou uma grande indignação entre os outros discípulos. Talvez porque viram o objeto da cobiça deles em perigo de ser conquistado. Mas o que nos chama a atenção aqui neste texto e nesta resposta de Jesus é que o evangelista Marcos, ele utiliza 2 palavras gregas especiais nessa passagem. E são 2 palavras com as quais ele descreve a verdadeira liderança: diáconos, verso 43,
e doulos, verso 44. A palavra grega diáconos significa prover ou cuidar, administrar, servir. Diáconos não significa aquele que governa, mas sim aquele que serve. A outra palavra usada por Marcos neste texto, embora os tradutores da Bíblia usaram somente a palavra servir, mas a segunda palavra, quem quiser ser o primeiro entre vós, seja doulos de todos. E doulos significa no julgo de, sujeito a, ou escravo. No mais profundo significado da palavra, doulos é escravo. Doulos é alguém numa condição servil, que vive em função da vontade do outro, pela causa do outro. Alguém totalmente devotado ao seu Senhor, a ponto de renunciar os seus próprios interesses para servir o seu Senhor. E a palavra doulos, naquele dia, deve ter explodido como pólvora no ouvido daqueles homens, daqueles seguidores de Jesus. Eles não conseguiram ouvir essa palavra. Enquanto caminhavam naquelas ruas empoeiradas de Jerusalém, em caminho em direção a Jerusalém, nada poderia ser mais repugnante para eles, ou detestável para um judeu do primeiro século, do que o pensamento da escravidão. Gente, a prática da escravidão, ela foi amplamente difundida e praticada no Império Romano, no mundo daquele primeiro século. Guerras, piratarias, vendas de escravos cooperavam para o aumento desse terrível crime naquela época. Um historiador, ele concluiu que no Império Romano havia o mesmo número de pessoas escravas que pessoas livres. Pela lei romana, o escravo era classificado como propriedade e mercadoria. Ele não tinha nenhum direito e não podia possuir nenhum bem. Até mesmo a sua esposa e filhos não lhe pertenciam. Dessa forma, gente, famílias inteiras poderiam ser separadas de acordo com a vontade do seu dono. Então, ser chamado de escravo, doulos, era o pior insulto que alguém poderia suportar. Se uma pessoa chamasse o vizinho de doulos, "Ô doulos", isso resultaria numa vida inteira de ódio, de amargura, de rivalidade entre eles. Nós temos exemplos disso em cidades mineiras no interior, para o lado de Mutum, que uma família não gosta da outra e não se aproximam. E quando pergunta, ninguém da família sabe a razão onde tudo começou. E lá em Israel, ser chamado de doulos resultaria numa inimizade como esta. Gente, por terem os escravos tal reputação, as pessoas naturalmente rejeitavam e escarneciam de qualquer tipo de serviço que tivesse pelo menos uma pequena similaridade com a escravidão. Se varrer a frente da casa, a calçada, era um serviço de escravo, o judeu nem sequer olhava para a vassoura. Ninguém queria fazer um trabalho que era próprio de um escravo. Mas é interessante que mesmo sabendo disso, mesmo sabendo da conotação dessa palavra, Jesus usou as palavras diáconos, servo, e doulos, escravo, para descrever
a mais sublime forma de liderança. Para o Mestre Jesus, a verdadeira liderança exige serviço, sacrifício, abnegação, deixar de lado os seus próprios interesses para servir o interesse de seu mestre. O verdadeiro líder, ele tem um coração de servo e uma vida de sacrifício. Tiago e João, eles estavam buscando status, buscando honras. Eles pensavam que o reino de Deus se estabeleceria como qualquer outro governo. Jesus seria o governante supremo e distribuiria cargos entre os seus amiguinhos. A gente nota que os dois não disseram nada a respeito de trabalho, apenas se referiram aos cargos. Jesus então os adverte contra a busca da própria honra e esclarece que não é assim entre eles, e diz que ele, o encarregado, não é o encarregado das promoções na equipe, e sim o Pai. Jesus mostrou para eles que a atitude de servo é a chave para a verdadeira grandeza diante de Deus. E quantos de nós queremos os primeiros lugares, queremos ser notados, queremos que alguém venha e reconheça o que fizemos? Quantos de nós que busca glória, busca honra para si, ao invés de servir como servo, aquele que faz sem esperar recompensa alguma, aquele que serve voluntariamente, querendo agradar unicamente ao seu Senhor. Tiago e João então estavam buscando status e honra, e Jesus os advertiu, dizendo que a atitude de servo é a chave para a verdadeira grandeza diante dele. Quem quiser ser o primeiro, o maioral, seja servo, seja doulos. Assim você vai estar alcançando a mais alta posição no reino de Deus. Você talvez não será visto, talvez ninguém nem venha notar o que você faz, mas Ele, que vê todas as coisas, está percebendo o seu coração de servo, de serva, ajudando, mesmo lá na sua casa, trabalhando com seus afazeres, você dona de casa, cantando, louvando a Deus, e alguém ouvindo na vizinhança aquele som gostoso, ou o seu testemunho naquela região onde você mora. Tudo isso são atitudes de servo, e Deus nos chamou para exercer essas atitudes. Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, talvez seja o melhor texto, um dos melhores textos que falam de Jesus, uma teologia completa a respeito de Jesus, a cristologia. Paulo nos informa que antes que Jesus ensinasse sobre servidão, ele mesmo demonstrou o que significava ser um servo de verdade. Ele viveu como um servo, adotando um modelo e uma diretriz para a sua vida. Este texto de Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, ilustra Jesus descendo da mais alta posição para morrer numa cruz, e depois ser exaltado por Deus, e receber um nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Esta passagem também nos ensina que Jesus veio à terra como um servo, para morrer como um criminoso,
e no maior ato de toda a história da humanidade, ele renunciou o seu esplendor na glória, esvaziando-se a si mesmo e assumindo a forma de homem, de um servo. Ele andou nos caminhos da obediência, do serviço até a morte na cruz. E a vida e o ministério de Jesus, então, como servo, ela é vista por todos os evangelhos. No início do ministério de Jesus, e a gente sabe que ele começou já aos 30 anos, ele tinha já ido a várias regiões de Israel e estava pregando, anunciando, curando pessoas movidas por compaixão. Ele volta a Nazaré, Lucas capítulo 4. E ao voltar para Nazaré, vocês imaginam, Jesus nasceu em Belém, mas ele cresceu em Nazaré, por isso ele era chamado Jesus o Nazareno. E ali em Nazaré todos o conheciam. Haviam já pessoas adultas que brincaram com ele quando criança, que conhecia seus pais, conhecia o seu ofício de carpinteiro, e que gostava muito dele, e que agora ouviu dizer que ele está voltando para Nazaré. E eles pensaram, aquele moço que está fazendo sucesso, eles imaginavam, que está indo bem na vida, é notícia em todos os tabloides de Israel, ele está voltando para Nazaré, a nossa terra, e eu conheço ele, eu também conheço. O outro dizia, eu também o conheço pessoalmente. E todos foram para a sinagoga, onde Jesus foi para falar. Diz a Bíblia em Lucas capítulo 4 que havia muita gente naquela sinagoga. Não era um templo grande como esse. Então haviam pessoas nas janelas pelo lado de fora, nas portas, era impossível até de se aproximar. E ele então chega àquela cidade onde muita gente o conhecia, e é dado a ele o rolo do livro de Isaías para ler. Rolo porque não havia livros com páginas, ia desenrolando um lado, enrolando o outro e lendo. E deram para ele uma passagem para ler. E essa passagem, Lucas a descreveu no capítulo 4, versículos 18 e 19. A vida de Jesus era de serviço em prol dos outros, em prol dos necessitados. Se você abrir lá comigo, Lucas capítulo 4, nos versículos 18 e 19, você vai perceber o que está acontecendo. Versículo 17, deram-lhe o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar, e anunciar, e a proclamar o ano aceitável do Senhor. Em outras palavras, ele estava mostrando qual que era a agenda ministerial dele. Eu vim para isso aqui, essa é a minha agenda. O Espírito do Senhor está sobre mim, não para que as pessoas se impressionem comigo. O Espírito do Senhor está sobre mim, não para que ouçam quantos dons de línguas ou profecias e etc. eu tenho, mas o Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar, para curar, para tocar pessoas, para servir, para servir, para servir. Jesus andou nos caminhos da obediência e do serviço até a sua morte na cruz. E ele veio para evangelizar os pobres, os necessitados, curar os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos e anunciar
o ano aceitável do Senhor. Ou seja, ele não veio para ser servido, mas como ele mesmo disse no texto que lemos, no último versículo do capítulo 10 de Marcos, verso 45, ele veio para servir e para dar a sua própria vida em resgate de muitos. Esta mensagem em Nazaré serviu como a agenda ministerial de Jesus. Ele empregava o seu tempo servindo as pessoas. Gente, será que isso fala conosco quando nós queremos ficar no nosso comodismo, vir à igreja aos domingos, assentar, ouvir uma mensagem, ser alimentado, voltar para casa e passar a semana inteira sem fazer nada pela obra de Deus? Será que isso fala alguma coisa conosco, que o Mestre deixou a sua glória e veio para servir o tempo todo? Ele empregava seu tempo servindo aos outros. Ele foi ao leproso, ele teve tempo para um homem paralítico, ele curou uma mulher que estava doente há 12 anos. Ele compareceu a uma festa com pobres e pecadores. Ele convidou aqueles que estavam cansados de carregar fardos pesados a vir até ele para receber nele descanso. Jesus alcançava a todos que encontrava. Não importava se era um alto membro de uma classe da corte judaica que veio até ele à noite por vergonha que os outros o vissem, ou uma mulher fraca cuja vida estava amarrado a 5 casamentos fracassados, ou um cobrador de impostos com um coração vazio que queria mais do que tudo ver Jesus, ou uma mulher atemorizada, pega em adultério pelos fariseus. Jesus era um servo. Isso pula das páginas do Novo Testamento. Ele não somente escolheu a servidão como base e estilo da sua liderança, mas também ele ensinou de maneira bem clara, de maneira direta, sobre este estilo de vida, quando ele disse: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Mateus 10:39. Jesus declarou que se tentamos ganhar a vida vivendo egoisticamente, ajuntando tesouros e mais tesouros nesta terra, certificados, diplomas e mais diplomas, na realidade nós perdemos. Mas quando gastamos nossas vidas no serviço sacrificial pelos outros, verdadeiramente nós ganhamos a vida no seu maior significado. Então preste atenção nisso. Você quer ganhar a sua vida ou perder a sua vida? Você terá tudo aqui se quiser ganhar a sua vida, porque nós, seres humanos, se nós colocarmos alvos e metas e lutarmos por isso, nós atingimos muitas coisas. Você quer ganhar a sua vida aqui, ou quer perdê-la por amor ao Senhor, servindo-o de todo o coração, como um doulos, sem esperar recompensa nenhuma? E você terá ganhado a sua vida e alcançado a mais alta posição no céu. Meus irmãos, em João capítulo 13, Jesus, na noite antes de morrer, ele apresenta um dos mais bonitos ensinamentos sobre liderança em servidão. Ele e os seus discípulos estavam caminhando e entraram numa casa em Jerusalém para alimentarem-se. João capítulo 13. O costume das famílias naquela época, naqueles dias,
era que se alguém chegasse à sua casa, você oferecesse para lavar os pés daquela pessoa. O clima quente, seco e as ruas sujas, empoeiradas, sempre deixavam as sandálias e os pés dos viajantes sujos. Lavar os pés daqueles viajantes era um ato de cortesia. Era um ato de boas-vindas. Qual que é o ato de cortesia, de boas-vindas aqui no Brasil, quando a gente chega numa casa? Quem sabe? O cafezinho. Logo oferece um cafezinho quente e a gente toma aquele café gostoso. Não é verdade? Aqui no Brasil, o ato de cortesia é um cafezinho. Lá na Inglaterra, eu tive o privilégio de morar lá com a minha esposa e estudar por um período e trabalhar com os hindus no sul de Londres, trabalhar com hindu. E eu lembro que sempre que eu chegava numa casa de um inglês, a primeira coisa que ele falava é: "Would you like a cup of tea?" Você gostaria de um chá, de uma caneca de chá? Era tão assim automático que eles até reduziam. "Would you like a cup of tea?" Como nós os mineiros reduzimos, né? "Would you like a cup of tea?" E muitas vezes eu pensei assim, vou entrar e vou logo falando: onde está meu café? Onde está meu chá? Porque era automático, o ato de cortesia. Então, na Inglaterra, o café é o chá. Em Israel, nos tempos de Jesus, o ato de cortesia era lavar os pés dos visitantes. Mas este ato era feito por um escravo daquela casa. Era um ato de servidão. Parece, gente, que nenhum escravo estava presente naquela casa, naquela ocasião, para lavar os pés de Jesus e de seus discípulos. E nenhum deles, dos discípulos, se voluntariou para fazer aquele trabalho de escravo. No caminho, eles até haviam estado discutindo sobre qual deles deveria ser o maior no reino de Deus. Lucas capítulo 22, 24. E estavam irados uns com os outros. Então eles marcham para dentro daquela casa e assentaram-se num silêncio mortal. Nada de lavar os pés para eles. Olhavam para o pé de um, para o pé de outro. Eu não vou lavar esse pé não, olha a unha dele. Olha o calcanhar todo rachado, sujo. Eu não lavo esse pé de jeito nenhum. Nada de lavar os pés para eles. A refeição começa a ser servida à mesa e eles estavam olhando para ver quem daria o primeiro passo, pegando uma toalha, colocando água na bacia para lavar 24 pés sujos e depois enxugá-los. Enquanto eles estavam se entreolhando, de repente, para a maior surpresa, para o maior espanto dos discípulos, Jesus se levantou, retirou o seu manto e se direcionou para um lado da sala. Todos olhavam para ele. Todos estavam fitos nele. Então, silenciosamente, Jesus prendeu a toalha na cintura, despejou água na bacia, ninguém falou uma palavra sequer, a atmosfera naquela noite estava muito tensa, e Jesus, ajoelhando-se perto do primeiro discípulo, lavou-lhe os pés e os enxugou com a toalha. Quando chegou a vez de Pedro, aquele esquentado pescador que havia sido transformado em discípulo, ele não pôde se segurar e ele exclamou, capítulo 13 de João, verso 8, Senhor, nunca, em tempo algum, o Senhor lavará os meus pés. Nunca, Senhor, o Senhor não vai fazer isso. Eu tenho falado que o Senhor é grande, eu tenho falado tanto do Senhor, que o Senhor é a rocha. Então Jesus falou para Pedro, Pedro,
se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Pedro, se você não aprender essa lição que eu estou passando, você não vai poder sair por aí dizendo que é um discípulo meu. Se você não aprender essa lição de humildade, de servidão, você jamais poderá falar que me segue. E aí diz a Bíblia que Pedro imediatamente mudou de ideia e pediu Jesus que lavasse também as mãos e a cabeça. E depois que lavou os pés, Jesus vestiu seu manto, assentou-se outra vez à mesa. E ele perguntou, à mesa, junto já com todos, depois dos pés todos lavados, ele pergunta, João capítulo 13, verso 12 a 15, compreendeis o que eu vos fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e vocês dizem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em outras palavras, que vocês sejam dulos, que vocês deixem de buscar glória para si mesmos, que vocês aprendam essa lição, que vocês vivam para mim como um escravo que não espera recompensa alguma e que está pronto para fazer tudo o que o seu mestre quer. E nós estamos aqui hoje de manhã ouvindo essa palavra, percebendo o coração de servo de Jesus. O que será que passa na sua cabeça ao perceber essa lição preciosa que Jesus dá? E a resposta que ele dá a Pedro: você não terá parte comigo se você não entender isso. Será como vamos sair hoje daqui do templo para nossas casas? Será que teremos aprendido que somos servos? Não importa a profissão que você exerce nesse mundo, você é um servo de Deus, uma serva de Deus. E você pertence a uma igreja que, pelo que eu tenho entendido em conversas com o pastor Paulo, uma igreja que avança por todos os cantos, fazendo a obra, necessitada de obreiros aqui, obreiros ali, pessoas dedicadas, querendo mesmo de todo o coração servir ao Senhor. Será que você vai voltar para casa e vai dizer: eu quero ter parte com Jesus, eu quero saber o que eu posso fazer, eu quero entender como Deus quer me usar nos dons que eu tenho. Eu nem sei que dom eu tenho, mas quem sabe, começando a servir, eu vou entender as inclinações que tenho para determinados serviços, e eu quero servir. É isso que eu quero fazer. Então você vai poder dizer: eu tenho parte com o Senhor, eu tenho parte com Ele, eu sou dele, eu aprendi. Jesus, então, ele deu esse exemplo, que o trabalho do verdadeiro líder é o serviço em prol dos outros. Gente, a toalha e a bacia vão permanecer para sempre como os grandes símbolos da liderança cristã. O que procuramos exatamente no líder servo em potencial? Gente, Deus não exige que sejamos capazes, que sejamos inteligentes, que sejamos formosos ou famosos para sermos úteis ao reino dele. Eu penso que uma das maiores qualidades de um servo é que ele fede. Ele é F-E-D, ele é fiel, ele é ensinável e ele é disponível. Ele é fiel à palavra de Deus,
Ele é fiel à igreja, à visão que é passada para ele. Ele se dedica com toda a fidelidade ao chamado que Deus trouxe para a vida dele. Ele é ensinável, ele não julga saber todas as coisas, ele é humilde, porque a pessoa não ensinável é arrogante, o sabe tudo, e há muito sabe tudo dentro dos lares. E, gente, é no lar que nós verdadeiramente somos quem nós somos, não é verdade? A maioria do nosso pecado é praticado lá no lar. Raiva, ira, impaciência, e por aí vai. Aqui nós comportamos muito bem. Então, a pessoa é ensinável, ela não é arrogante. A pessoa ensinável é obediente, está sempre pronta para aprender. É humilde o bastante para absorver conceitos novos e mudar as suas próprias opiniões, os seus comportamentos, a sua atitude, em prol de fazer a obra de Deus. E ele também é disponível, alguém que sempre está presente, pronto e disposto a servir, pessoa com quem todos podem contar, alguém flexível, fácil de lidar, aproximável. Você pode ser fiel, pode ser ensinável, mas se você não é disponível, ninguém vai contar com você. Vão pensar em você como uma pessoa boa, ensinável, uma pessoa fiel, mas nunca está presente às reuniões, aos momentos de decisão, à hora de alguém se apresentar para assumir alguma coisa na igreja, para servir, você não aparece. Então não adianta ser só fiel e ensinável, é preciso ser disponível. Só é lembrado aqueles que estão presentes, estão ali, presentes, prontos para responder. Eu estou aqui, eu posso fazer isso, eu quero. Olha, pastor, eu posso fazer, eu não entendo muito bem, mas eu vou fazer isso, eu vou ajudar. Eu sei, gente, que muitos de vocês que estão aqui são servos e servas de Deus e estão sempre servindo. Eu sei também que servir a quem volta e agradece é muito bom, é gostoso. Você lá na sua casa ou em algum lugar que você trabalha ou até mesmo na igreja, servir a quem vem e agradece é muito gostoso, mas servir uma pessoa que murmura, que resmunga, que não agradece, é muito difícil, não é fácil. Mas eu quero encorajar a você a continuar praticando atos de servidão. Um dia Deus vai usar isso. Um dia, de repente, sem você menos esperar, a pessoa vai perceber e Deus vai tocar no coração dela e verá os atos de servidão que você praticou. Eu trabalhei numa casa de recuperação de toxicômanos em São José do Rio Preto, no início da minha conversão, antes mesmo de ir para o seminário, e estava lá trabalhando, e havia um moço da cidade de Anápolis, chamado Lourenço. Lourenço era uma pedra no meu sapato. Lourenço, eu ali como líder daqueles jovens, ele sempre estava querendo desafiar a minha liderança. Lourenço era muito difícil. A casa de recuperação tinha um pomar de frutas e era a época de mangas. Então nós íamos com esse carrinho de mão, entrávamos lá no pomar e enchia o carrinho de mão com as mangas. E voltávamos, sentávamos no domingo à tarde, depois de ter ido à igreja e tudo, a gente sentava em volta do carrinho de mangas. E colocávamos ali um tambor, meio tambor de lixo, com aquela boca enorme aberta. E todos nós chupávamos manga e jogávamos e acertava aquele tambor imenso. Lourenço errava de propósito. Ele lambuzava o caroço e batia do lado do tambor. Eu dizia, Lourenço, acerte o tambor.
Eu não consigo. E olhava assim, com aquele ar sarcástico para os outros, tentando, me provocando. Eu olhava para aquilo, não sabia o que fazer. Mas ali junto, e o Lourenço errando as cascas de manga, ele jogava fora. Eu falava, Lourenço, ele dizia, não consigo. E de repente, gente, quando tudo terminou, eu agachei e comecei a pegar as cascas de manga, o caroço lambuzado pela boca do Lourenço, as cascas sujas, jogando tudo dentro do tambor de lixo. De repente, o Lourenço levantou de um salto e saiu dali. Eu não entendi nada. Eu falei comigo mesmo, o Lourenço é assim mesmo. Ele deve ter ficado chateado com alguma coisa. Ele é assim mesmo. Estava chegando a época de eu deixar a casa de recuperação, final do ano já, em dezembro, e eu ia para a minha casa aqui em Belo Horizonte, e depois, ao voltar, iria para o seminário no Paraná. E eu fiz isso, despedi de todos, fui embora. Fui para o seminário depois, em fevereiro, e lá no seminário havia escala de férias. Você escolhia para onde você queria dar parte das suas férias. E eu, é claro, falei, eu quero ir para a casa de recuperação. Eu estava com a saudade de trabalhar com aqueles jovens. Eu quero ir para lá, para a casa de recuperação em São José do Rio Preto. O professor, diretor, pastor Palmiro, colocou lá a lista de férias e o meu nome, São José do Rio Preto, Casa de Recuperação Betel. Eu fiquei muito feliz e fui, naquele mês de julho, nas férias, para trabalhar com os viciados. 3 semanas e depois vir para minha casa e descansar 1 semana. Quando eu chego na casa de recuperação e o portão se abre, logo de cara vinha descendo lá aquela entrada, o Lourenço. Eu falei, meu Deus, como eu vou fazer? Ele ainda está aqui. Ele veio, me encontrou no meio do caminho, me deu um abraço gostoso. Eu falei, peraí, tem uma diferença nesse abraço, há algo diferente. Ele me abraçou. Aí ele falou assim, Nelson, eu me converti, eu sou de Jesus agora. Eu falei, que bom, maravilha, eu pensei comigo. E Deus usou a sua vida, você quer saber como? Eu pensei assim, ele vai falar que foi as pregações, eu me preparava bem para pregar lá para eles, os estudos que eu dava. Ele vai falar de coisas assim, que um dia, uma tarde, Deus revelou pela palavra que eu estava pregando. Mas eu vou fingir de bobo e vou dizer que não sei. Não, Lourenço, eu não sei não, como foi? Aí ele me contou esse fato. Você lembra aquela vez que você trouxe um carrinho carregado de mangas para nós chuparmos e eu errava o alvo, o lixo de propósito? Falei, lembro. Você lembra que você pegou o lixo no chão e jogou dentro do tambor? Falei, lembro. Você lembra que eu saí correndo? Falei, lembro. Eu não, fiquei até pensando, por que você fez isso, Lourenço? E ele me disse, olha, eu fui procurar uma sala sozinho, e eu não conseguia ajoelhar, eu estiquei o meu corpo no chão, e eu chorei muito, e naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. Gente, eu ali pensando que eram pregações, que eram algo que eu tinha. Não, um ato de servidão. Um ato de servidão, sem nem pensar. Sem nem perceber que Deus poderia usar aquilo, sem programar. E Deus usou e salvou a vida de Lourenço. Eu quero incentivar você a continuar com seus atos de servidão. Eu sei que há pessoas aqui que servem ao esposo, ou à esposa, ou ao pai, ou à mãe, ou alguém, e muitas vezes essa pessoa não agradece, não reconhece, não fala nada. Não é fácil seguir servindo dessa forma, mas nada é impossível quando nós recorremos às principais fontes sobrenaturais para servir. A primeira fonte para nós servirmos é o Senhor Jesus. Ame o Senhor Jesus, busque o Senhor Jesus, deixe que Ele viva na sua vida através do Espírito Santo.
O apóstolo Paulo, ele declarou: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, em todas as circunstâncias. E aí ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por tudo isso, porque ele me dá forças. Ele fala do poder de enfrentar e suportar essas situações. A outra fonte de poder é a Bíblia. Na vida do líder servo, não há substituto para a palavra de Deus. Se você não lê a Bíblia todos os dias, você está errando. E você não está fazendo nenhum bem para a sua vida espiritual. Leia a Bíblia todos os dias. Leia de capa a capa, todos os dias. Eu estou terminando agora, não sei quantas vezes, todo ano, lendo a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias. Ler e meditar na Bíblia todos os dias nos faz fortes e nos faz humildes, porque nós vemos exemplos de servos de Deus e nós queremos praticar daquela forma. A outra força sobrenatural é a oração. Deus fala conosco por meio da Bíblia, mas nós falamos com Ele por meio da oração. A oração é essencial. A oração mostra o quanto nós amamos a Deus. A oração mostra o quanto nós somos servos e queremos falar com Ele, conversar com Ele. E por último lugar, a outra fonte de poder para ser um líder servo é a comunhão com os irmãos. Nada pode tomar o lugar dessa calorosa, amável e cuidadosa família de Deus que é a igreja. Então frequente os cultos, frequente as reuniões, venha estar com outros, largue coisas que você pensa que é importante. Às vezes nós ficamos presos por afazeres que talvez são bons e necessários, mas que estão nos impedindo de servir a Deus. Então venha, faça tudo. Fora da igreja você pode se tornar instável, ineficaz em ajudar os outros. E não crescerá na fé, não crescerá na graça e no amor aos irmãos. Então venha buscar força na igreja também. Meus queridos, esta é a palavra que eu gostaria de deixar com vocês nesta manhã. Seja um servo, um doulos. Faça sem esperar uma recompensa. Há tanta coisa para ser feita no reino de Deus. Não pense jamais que todo mundo já está fazendo de tudo, eu não preciso fazer nada. Sempre há um lugar para você. Busque os pastores, converse com eles, fale da sua vontade, do seu desejo de realizar algo para Deus, mas envolva-se como servo, como serva, porque aquele que quiser ser grande será servo, diáconos, mas aquele que quiser ser o primeiro será doulos de todos. Que Deus abençoe a todos. Vamos curvar a nossa cabeça. Eu quero fazer uma oração com você. Eu quero pedir a Deus que te conceda graça, te conceda força para agir como um servo, como uma serva dele. Eu quero orar agora. E você pense na sua vida, em que o que você pode oferecer. E se você já é um servo, ore pedindo a Ele para te dar forças. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, que gostoso, Senhor, é meditar na Tua palavra, é ver estes exemplos que o Senhor nos deixou. Ó Deus, e agora que nós chegamos ao término desta reunião, nós queremos fazer algo com tudo isso que ouvimos, Senhor. Não nos deixe esquecer, não nos deixe, Senhor, esquecer que somos doulos, que somos servos, um escravo do Senhor no bom sentido. Nós servimos ao Senhor sem esperar recompensa, sem esperar um pagamento. Nós servimos ao Senhor de todo o coração. Pai querido, toma aqui os jovens nas Tuas mãos.
Ajuda cada um a crescer na vida, mas ajuda-os a crescer também no Espírito, no conhecimento da Tua palavra, no amor ao serviço do Senhor. Que não haja ninguém nesta igreja aqui deslocado, apenas vindo como visitante ou um curioso, mas que venha, Senhor, amando o Senhor e desejoso de fazer parte dessas fileiras de servos e servas do Senhor, que andam por este mundo a partir desta igreja. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe o pastor Paulo Mazzoni, que o Senhor dê a ele graça, dê sabedoria, dê unção, dê discernimento, Senhor, e que o teu filho, ó Deus amado, possa ver o trabalho frutificando, crescendo, e pessoas sendo colocadas nos devidos lugares, obedecendo o chamado do Senhor. Pai querido, abençoa com ele a toda a sua família e todos os pastores e pastoras desta igreja. Nós pedimos, ó Deus, que a tua boa mão esteja sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Amém.